Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Tudo bem? Chegamos, 7 horas da noite, conforme combinado. Bate-papo especial. Assim que for chegando, por gentileza, diga se o áudio está bacana, se a imagem também, dê esse feedback. Vamos conversar hoje sobre pensamentos, mais especificamente sobre pensamentos negativos. Para quem for chegando, dê um feedback, diga se o áudio está bacana, se a imagem está legal, para que a nossa experiência seja bem interessante. Legal. Magda, boa noite, seja bem-vinda. Magda, uma grande coach da região de Indaiatuba, grande profissional também. Quem for chegando, dá boa noite, para que eu possa cumprimentar. Boa noite, sejam bem-vindos. Bate-papo hoje sobre pensamento. Será que você sabe o poder que tem o pensamento? Então hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre a qualidade do pensamento e o que ele influencia. Muitas vezes a gente pode pensar que não, mas o pensamento positivo e o negativo faz uma diferença gritante em nossos dias. Então vamos chegando, dá um tempinho para o pessoal entrar. Diga para mim, por gentileza, de onde são, para que eu possa cumprimentar. Andrei Suelen, boa noite, seja bem-vindo. Kátia, boa noite, seja bem-vinda também. Geise, boa noite, seja bem-vinda. Vamos chegando, vamos se acomodando. É um bate-papo rápido, mas vou tocar em alguns pontos aí bem interessantes, aproveitando aí o final de semana repleto de conhecimentos, da oportunidade que eu tive de participar de um grupo bem seleto de pessoas, em que a todo momento a gente falava sobre pensamento, sobre metas, sobre a qualidade daquilo que a gente quer e como é importante as nossas intenções, né? Então esse é o nosso bate-papo de hoje. Rivelino, boa noite, seja bem-vindo. Vamos chegando. Digam oi. Mais um minutinho só para as pessoas que precisam entrar, que querem entrar, ainda entrem, para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo de hoje. O pensamento negativo. Pegue um papel e uma caneta, porque de repente alguma dica, algum insight, alguma reflexão do nosso bate-papo de hoje pode servir para você. Ou em algum ambiente da sua vida, ambiente profissional, pessoal, ok? E quero fazer mais um pedido especial. Como vocês podem ver, o meu compromisso de todas as terças-feiras está aqui com vocês para dividir um pouco desse conhecimento. De tudo que eu recebo, eu entendi e eu sei que quanto mais a gente divide, a gente multiplica e consegue chegar em mais lugares. E para que isso seja efetivo mesmo, faz um favor, já compartilhe essa live com os amigos, faça com que essa live chegue até mais pessoas, para que a gente possa contribuir de forma positiva com mais e mais pessoas e aproveitando a internet como forma de divulgação para chegar em vários lugares. Vamos ver quem chegou aqui. Vamos lá, Terezinha Bernardes, seja bem-vinda. Priscila Junqueira, grande profissional da região de Campinas, psicóloga, psicanalista, sexóloga também. Seja bem-vinda, pode ficar à vontade. Edna Moretti, seja bem-vinda. Fernando Alves, grande líder, muito bom, seja bem-vindo também. Wanda Lopes, boa noite. Muito bom, pessoal. Vamos lá, quem for chegando, por gentileza, já compartilha essa live com os amigos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o pensamento negativo e o que ele pode provocar aos nossos dias, aos nossos pensamentos, o que isso pode gerar para nós, tá ok? Então pegue aí um papel e uma caneta, de repente, para alguma coisa que conversarmos aqui, vale um pouquinho a pena, tá bom? E para quem for chegando, já compartilha essa live com os amigos. Vamos lá. Teve um dia que eu escutei de uma pessoa assim, depois de uma palestra motivacional, se eu não me engano, na região de Americana. Uma pessoa me chamou, falou: Levi, pô, gostei bastante da sua palestra, isso, aquilo, e você fala muito sobre a qualidade do pensamento, sobre a importância da gente colocar energia nas nossas convicções. Mas eu tenho uma coisa comigo, ele disse. Eu prefiro pensar sempre negativo para não me frustrar. Olha que coisa. Ele disse, e eu vou repetir, eu prefiro pensar sempre negativo para não me frustrar. Será que isso é certo? Quero dividir um pouquinho com vocês. Coloque aí nos comentários se vocês entendem que vale a pena pensar negativo
com a possibilidade de não se frustrar. Já que eu já penso negativo, então se não acontecer aquilo que eu quero, eu fico bem de qualquer forma. E será que esse bem, né, dessa forma relativa, coloque aí nos comentários que eu quero saber um pouquinho se vocês pensam também dessa forma ou não. Bom, meu bate-papo, né, eu perguntei, lógico, fiz uma pergunta para ele depois que ele respondeu isso. Eu perguntei assim, sério? Tá dando certo? Ele disse, eu percebi que a maioria das pessoas realmente tem a tendência em me frustrar. Então, olha só o que está associado nisso. A gente sempre tem muito mais expectativa sobre coisas e pessoas e situações que a gente não pode controlar. Ou não pode controlar 100%. Agora, o que é aquilo que a gente consegue controlar 100%? Você consegue controlar, por exemplo, 100% dos seus pensamentos? Você consegue controlar 100% do seu dia? Não dá para controlar. Agora, não é por isso que a gente tem que deixar de colocar expectativa. Agora, meça um pouco sobre aonde você coloca essas expectativas. Se você consegue colocar mais expectativas em você, se é a pessoa que mais consegue controlar, é você controlando você, claro, você consegue aumentar um pouco mais a expectativa, mas deixar de ter expectativas é algo muito prejudicial. A gente vai conversar um pouquinho sobre o ciclo negativo daqui a pouco, né? Nesse contexto que acontece claramente uma coisa nesse bate-papo com essa pessoa que eu falei para vocês. Aquilo que gera sofrimento, geralmente as pessoas tendem a anular. E essa foi a forma dessa pessoa lidar. Então, já que eu não tenho expectativa sobre as pessoas, o que eu faço? Eu simplesmente já penso que não vai dar certo. Será que isso vale a pena? E aí o sofrimento, né, acontece porque o que acontece, né, a falta de conexão entre a expectativa, né, aquilo que a pessoa quer ou que deseja no dia a dia e a realidade. E a expectativa diz o seguinte: o certo é que a realidade encontre a nossa expectativa, mas isso nem sempre acontece. Agora pensa comigo, quanto seria chato se tudo aquilo que fosse desenhado acontecesse 100%? Aí você vai falar para mim, não concordo, Levi. E eu vou dizer para você que vale a pena você pensar sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que a gente pensa nem sempre é o melhor que precisa acontecer. Às vezes, alguns tropeços são realmente necessários para que a gente possa aprender e ser melhores. Pensa na sua vida. Pensa no seu relacionamento, pensa no dia a dia, muitas vezes profissional, às vezes coisas que você não pensou. Já pensou se você quisesse realmente que acontecesse 100% daquilo que você idealizou? Como seria o aprendizado com as coisas que a gente erra? Então, o lado bom de tudo isso é que a gente consegue ter uma expectativa maior. Agora, ficar sem expectativa é muito ruim. Aí tem uma outra coisa que acontece muitas vezes em alguns ambientes, né, ambientes de trabalho ou até de amizade, que é aquela pessoa que tem o comportamento negativo, mais associado à cautela. E aí eu vou dizer que se for, em certa medida, pode ser bom. Porque se eu tenho um pensamento negativo, mas associado à cautela, e isso é pontual, diante de uma situação, diante de um projeto, eu vou procurar possíveis problemas dentro do contexto. Né? Eu vou procurar pontos sem nó. Eu vou procurar, de repente, situações que podem acontecer. É o risco, o famoso risco. O risco é aquele que eu posso correr, porque eu consigo, de certa forma, lidar com ele, diferente do perigo. Agora, o que não pode é essa pessoa ser negativa a todo o tempo. Porque muitas vezes essa pessoa que tem o perfil negativo, e eu vou dizer um pouco do que isso condiciona, muitas vezes fisicamente, e os resultados, pode dar errado. Que se ela associar a todo momento, ela pode deixar de ver situações tão importantes, tão claras, que pode passar ali pelos vãos do dedo dela. Né? Então, a gente deve perceber então a constância dessa nossa, talvez, negatividade diante das situações. E pensem comigo, às vezes a negatividade ela não está associada só ao tema. Muitas vezes a gente tem aquele preconceito de associar a negatividade com a pessoa. Pessoas que são negativas, muitas vezes, são taxadas.
E lá vem lá o negativo. Já vem aquela pessoa que para tudo dá errado, né? Então, cuidado com os excessos. Cuidado, muitas vezes, em ser aquele cara chato do grupo, o negativo, né? Que muitas vezes vai levar o senso do grupo para situações aí que a gente pode se prejudicar, né? Vamos lá. Deixa eu ver os comentários. Entrou aqui Maria Alcântara. Tudo bem, Maria? Seja bem-vinda. Guilherme, acho que o negativo traz consequências negativas. Vou falar disso também, Guilherme, com certeza. Boa noite, Fabiane Lino. Tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Rê Alves, tudo bem? Seja bem-vinda também. Magda Medeiros, procurar melhores caminhos sempre, sim. E aí, pessoal, o que acontece, né? As pessoas que têm muitos pensamentos negativos, elas vivem situações de sofrimento. E aí associa o quê? O estresse, o cérebro vai liberando, como a gente sabe, substâncias como cortisol, adrenalina, que entendem, né? O nosso cérebro não entende o que é verdade e o que é mentira. Então tem um estímulo, né, que a gente gera, e aí ele vai se preparar para quê? Para guerra, para defesa, tem alguma coisa acontecendo, né? E essas descargas de hormônio são benéficas muitas vezes para indivíduos que são saudáveis. Mas para aqueles que são pessimistas e se torna muito repetitiva, ela pode, tem poder inclusive, né? Tem várias pesquisas falando sobre isso, e profissionais também. Nesse final de semana eu tive a oportunidade de dividir alguns momentos com médicos, com neurologistas, pessoas que cuidam da mente mesmo, que associar muitos pensamentos negativos e esse vício, né, esse círculo acontecer de uma forma muito intensa, pode inclusive enfraquecer o sistema imunológico e, consequentemente, atrair doenças, né? Então, olha, claro, eu tenho que muitas vezes pensar em algumas adversidades, em situações que eu tenho que controlar. Para isso exige o planejamento, para a gente prever situações. Agora, tem uma diferença daquele que é cauteloso e daquele que é pessimista. E aí no dia a dia você vai começar a perceber, né? Agora vamos pegar um pouquinho dessa pessoa que tem muitos pensamentos negativos recorrentes, sabe aquela pessoa que a todo momento, de repente você pode ter pensado em alguma pessoa, não fala nem comenta, né? O que acontece? Ela normalmente utiliza linguagens reativas. Ela é tão negativa que toda a estrutura da linguagem dela é negativa. Pensamentos também reativos. Então, não vai dar certo, acredito que a gente não vai conseguir e tal. E assim, você vê que sempre a construção da linguagem ela é negativa e reativa. Geralmente, essas pessoas, a postura delas também tende a ficar baixa. Né? São pessoas aí que vão ter dores nas costas, né? Vão ficar sempre tensas, com o semblante cansado e pesado, consequentemente, a nossa autoestima. Né? Então, percebe, o dia que você está bem, você está com o nariz para cima, você está olhando reto, você tem aí todo um vigor para mostrar. Ao contrário, quando você não está bem, geralmente você se encolhe, né? E a simbologia, a expressão disso, do nosso corpo, do nosso semblante, do nosso ser, associado com o corpo, ele é congruente, né? Se você virar para uma pessoa e falar assim, eu estou bem, e você não está bem. Né? Então, o corpo todo, sua expressão, ela vai denotar isso. Ao ponto que, ao contrário, também é impossível, né? Você está irradiante e fala assim, pessoal, eu estou muito triste, eu estou aqui com vocês dividindo essa tristeza, espero que essa tristeza seja contagiante. Você vê que não tem congruência, né? Então, geralmente, pessoas negativas, com posturas negativas, além de toda aquela situação com hormônios, né, que são liberados aí para a nossa corrente sanguínea, que gera tensão e tudo, ele tem outras consequências, que uma é a linguagem, e a linguagem, você sabe que ela tem poder, né? De influenciar outras pessoas. A postura também dessa pessoa sempre baixa, retraída, né? E autoestima consequentemente. E são pessoas que, na maioria das vezes, tá? Pensa comigo, elas costumam julgar mais do que abraçar. São pessoas que a todo momento têm ali um certo teor de estresse na situação, né? E aos poucos essa pessoa acaba distanciando, né? Aquela pessoa que muitas vezes não tem aquele semblante convidativo, sorriso, aquela expressão de chegar, né? Ela fica afastada do grupo e isso tende a pilhar. Olha que interessante esse negócio, só voltando um pouquinho na questão dos hormônios, né?
Você sabe que tem profissionais aí, até pegando um pouco desse perfil, de um perfil que é um perfil que eu admiro, que é de escalada, né? Tem profissionais que escalam o Everest por um lado, pelo outro, por uma banda, por outra, né? 8.840 e tantos metros, né, de altitude. E a adrenalina, a descarga de adrenalina ali, né? Com entrevistas em profissionais, eles sempre buscam isso, né? Então, o cara que quer adrenalina, ele quer mais adrenalina. Então, ele vai buscar isso na atividade. E adrenalina na corrente sanguínea, né? Claro que tem que ser levada de uma maneira bem cautelosa, isso para não passar o espaço da cautela, né? Mas ao ponto que o contrário disso, que o medo, que o pensamento negativo, que o pessimismo e toda essa influência do hormônio pode fazer com que esse ciclo vire, né? E aí a pessoa que pensa assim, tem comportamentos assim, cada vez mais se afunda nas suas verdades, que são verdades muitas vezes pequenas e que não consegue, talvez, olhar um pouco mais adiante. E aí que tem a postura daquelas pessoas que precisam enxergar. Às vezes isso está acontecendo na minha casa, às vezes isso está acontecendo na empresa, está acontecendo com um amigo do trabalho. Opa, puxa, há motivos para pensar positivo, né? Se existem coisas conosco que precisa melhorar isso, é evolução, aconteceu alguma coisa errada, o que eu posso fazer da próxima vez para que não aconteça dessa forma, né? E é um constante aprendizado. Pensa assim, os erros de 10 anos atrás não são os mesmos 10 anos, os erros de hoje, da atualidade, né? Então, a todo momento a gente está aprendendo. Ok? Pessoal, só dá uma olhadinha aqui para os comentários. Estão comigo? Tá bacana? Tá legal? Deixa eu sentir aqui um pouco do feedback de vocês. Eu estou evoluindo aqui, tá? Deem um feedback, mande joinha se estiver bacana. Vou caminhando. Coloque as perguntas aí para que se eu puder responder. Se eu não souber também, eu vou pesquisar e volto para vocês, tá? Fernando, tenho alguns pensamentos negativos, mas que me ajudam a melhorar e tomar uma decisão mais coerente. Legal. Então, assim, é aquele olhar da cautela, né? Então, ao ponto que isso começa a ser repetitivo e a todo instante, aí precisa acender uma luzinha amarela de atenção, né, e olhar formas e momentos de se trabalhar isso de uma forma diferente também. Magda Medeiros, muito bom. E bom, vamos caminhar, pessoal. Qualquer dúvida, deixem aí, ou qualquer contribuição, tamo junto, tá bom? Então, são pessoas que julgam mais e pessoas que geralmente abraçam menos, né? E o bacana da gente perceber é que esse grupo pessimista, geralmente ele fica junto, né? Tem uma coisa muito legal que é assim, se você perceber, os semelhantes se atraem. E se você tem um grupo bastante empreendedor, se você tem um grupo bastante positivo, às vezes entra uma pessoa negativa, ou o grupo muda ou essa pessoa sai, né? Então, geralmente, o grupo ele tem esse poder de envolver e trabalhar, e é o que é importante fazer, trazer essa pessoa para um pensamento um pouco mais positivo, para que a vida seja um pouco mais leve, né? Mas, Vivi, há motivos de se pensar positivo? Olha um pouco de tudo aquilo que você conseguiu pensando negativo e pensando positivo. Não preciso dar resposta para você. Só pensa. Talvez tudo aquilo que eu consegui sendo negativo, pega lá, faz a conta. Então, consegui isso sendo negativo, sei lá, dor nas costas, dor de barriga, sei lá, uma úlcera. E aí pensa, né, naqueles pensamentos negativos, naquele momento em que você idealizava algo, ia de encontro àquele objetivo, o quanto que você conseguia de resultado, né? Então, pensa só nisso, não precisa concordar comigo, ok? E aí essas pessoas ficam mais próximas, né? Elas ficam, os semelhantes se atraem, né? Agora, se você tem um grupo e a pessoa tem esse tipo de comportamento, você sabe que é pontual, tira ela, faz ela pensar, faz ela refletir muitas vezes que é só olhar, né, da qualidade daquilo que ela consegue sendo negativo e sendo positivo, né? E aí essas pessoas, né, o grupo acaba construindo um sentimento de união às vezes, né? Tem até aquele sinônimo dessas pessoas ficarem na mesma fossa, né? E na mesma fossa, no sentido de, poxa, sempre reclamo, então vou me unir às pessoas que reclamam, vou me unir às pessoas que têm os mesmos tipos de pensamento que eu, tô lá na fossa, né? Não sinto o cheirinho ruim, né? Já me acostumei com o cheiro e muitas vezes isso é normal para mim. Então, poxa, será que é o momento de parar e pensar? Que eu consigo ganhar? Que tipo de resultado que eu tenho, pessoal, profissional, de relacionamento, né, com esse tipo de postura? Ao ponto que aqueles momentos em que você acreditou, que você realmente teve motivos, você foi diferente, né? Ok, pessoal?
Então, assim, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui, Magna Medeiros, já tinha visto. Levi, eu sofro muito por não ser negativa, mas por pensar muito no futuro. Essa questão do muito no futuro, né? Isso, claro, gera ansiedade, né? E ansiedade, dizem aí que excesso de futuro mal trabalhado, né? E onde é o ambiente que eu posso realmente depositar ali as minhas energias, o meu foco, aquilo que eu quero conquistar, né? O futuro é uma busca, é um desejo, é um terreno que eu não tenho, é o casamento que eu quero ter, é aquela pessoa que eu quero conquistar, aquele cargo que eu quero almejar, aquele cargo que eu vou atrás, mas aonde é o ambiente onde se constrói tudo que vai te levar no futuro? É no presente, é no presente. E o presente ele vem dia a dia embaladinho para nós, né, com 24 horas, que na teoria, né, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso, né? Então vale a pena perceber, né, se geralmente está excedendo isso e se essa pilha está girando, né? Acaba gerando um ciclo muito prejudicial. Ricardo Cadão, grande profissional também, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Simone Correia, tudo bem? Gostei do sobrenome, hein? Sobrenome fera. Jefferson Correia, yoga, meditação e natureza. Abraço, Lê, meu primo, minha tia lá em cima, que legal, gostoso. Pois é, você sabe que a questão da yoga, né, do relaxamento, da meditação, ela é muito importante e eu vejo muitos praticantes nos dias de hoje. Pensa assim, o dia a dia ele é tão corrido, ele é tão turbulento, que falta um momento, muitas vezes, para você silenciar. E para você olhar muitas vezes que aquele excesso de respiração, aquela respiração intermitente pode estar te levando ao cansaço, à ansiedade. E só de você parar e respirar e alinhar muitas vezes as suas expectativas, fazer um pouco da reflexão daquilo que você quer, né? Entender, talvez, tem muitos amigos que fazem aí uma meditação pela manhã, um relaxamento pela manhã, ou no final do dia antes de dormir. Isso é muito bacana, né? Até a ciência mostra isso. Para meditações mais profundas, né? Alcançam aí até estágios que consegue trabalhar com diminuição de dor e até com cura, né? E aí, esse é um bate-papo para nosso outro encontro. Legal. Bruna, adorei a palestra de hoje no Colégio Visconde de Porto Seguro, em Valinhos. Oi, Bruna, que bom que você esteve lá, né? Estive no Colégio Porto Seguro, em Valinhos, hoje, com uma turma bem animada, falamos lá. A palestra foi Não Esconda o Seu Brilho. Né? Que bom, fico feliz que esteja participando aí do nosso bate-papo. Né? Seja bem-vinda. Muito bom, pessoal. E o que eu posso fazer, né? Ou se identificar isso em um amigo, em alguma pessoa, se eu perceber que eu estou ficando com pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos, muitas vezes, eles estão sequenciados. Bom, a primeira coisa é identificar. Né? E às vezes a gente mesmo não identifica. Percebe? E muitas vezes é seu amigo que cutuca, é uma situação que de repente deu errada, que é esses insights, esses gatilhos que é importante você perceber. E aí, pare e pensa, o que eu posso fazer diferente? Olha na íntegra do que aconteceu. Né? Esse pensamento negativo, ele resultou do quê? Ou ele está recorrente por quê? Tenta quebrar esse padrão. O primeiro trabalho é esse, quebrar esse padrão. Quebrando o padrão, interrompendo esse gatilho, age com um novo comportamento, com um novo pensamento, com uma nova atitude. Né? E tem uma coisa muito interessante, pessoal, que é assim, por que acontece muitas vezes a questão do pensamento negativo? Né? Existem estudos que dizem o quê? Muitas vezes isso está na programação mental lá da nossa época de criança. Lá da nossa época, em que muitas vezes a gente não consegue entender e dar um significado correto às coisas. Né? Não vou dizer que é culpa dos pais, não é. Mas muitas vezes é a falta de expressão, é a falta de comunicação e a falta de gerar significado. Pensa comigo, desde criança a gente é ensinado a focar no negativo. A gente ouve mais não do que sim. E na época de hoje, onde muitas vezes os pais eles estão na correria para ganhar o sustento da família, para ganhar aí a necessidade, né, do mundo para sobreviver, acaba depositando excesso de energia no dia a dia no trabalho e acaba não tendo energia para dentro de casa. E muitas vezes acaba não tendo tempo para se relacionar com os filhos, relacionar com a esposa, não é? E aquele momento de qualidade.
E aí, quando isso não acontece, geralmente, né, nos dias atuais, acaba delegando, né, a situação do aprendizado para a internet. Né? Liga lá o vídeo no YouTube, dá para a criança, e a criança acaba sendo educada, né, de uma forma que muitas vezes os pais não estão aproximados, não se atualizam com isso. Né? Então, essas frases, muitas vezes, que as crianças escutam e que muitas vezes não são elaboradas, não de forma consciente pelos pais, né? Muitas vezes no calor do dia a dia, do estresse, elas costumam programar o subconsciente de forma negativa. Né? Então, vale a pena, vale a pena. Então, se essa mensagem está chegando para um pai, para uma mãe, né? Cuidado, principalmente aí na fase, né, da construção do ser, né, da criança, que está aí entre dos 6, a ciência já diz, entre os 6 meses lá no útero, né, até na parte dos 7, 8 anos de idade. Então, isso é muito importante, né? E isso é uma espécie, quando você consegue quebrar esse padrão, muitas vezes, é uma espécie de detox pessoal. Existe algo tão gostoso como muitas vezes você conseguir desligar tudo, né, e sentar com os filhos e brincar, e muitas vezes jogar bola, ou até sair num parque, ou se divertir, né, às vezes nem associando muito ao investimento com isso, mas só o estar, e às vezes deixar de lado essa questão que fica envolvendo trabalho, ambiente pessoal, pessoal no ambiente de trabalho, e conseguir conciliar mais as coisas, né? Então, em alguns momentos é importante mesmo esse momento detox, né? Que é talvez olhar motivos para rir, conseguir aí talvez um tempo para um cinema, para uma comédia, se precisar de comédia, de um filme com a esposa, com o namorado, com a namorada, né? Brincar com as crianças. São momentos, são pontos mesmo de ruptura dessa velocidade que a gente vive para realmente equalizar o que precisa ser equalizado, né? E a vida é assim. A vida é repleta de desafios, né? Tem até uma frase muito legal que eu gosto, até buscando um autor, eu vi que está relacionada com um rapper americano que chama Tupac, que diz assim, eu até postei lá no meu perfil do Facebook e do Instagram, que diz assim, você vai ser feliz, mas antes a vida vai te ensinar a ser forte. Aí a vida dá pequenas dicas. Só que muitas vezes a gente está ocupado para perceber. Muitas vezes a gente está naquela rotina, na correria do dia a dia, a gente não entende que às vezes o que a gente identifica como erro é uma resposta para melhorarmos da próxima vez. Legal, pessoal? Quero dar uma olhada se vocês estão gostando, quero ir lá para os comentários se está legal, se faz sentido esse bate-papo. Autoanálise constante para perceber o negativismo. É isso mesmo, Fernanda. Olhar para isso, né, entender que do mesmo jeito que a gente se conhece, nós conseguimos ser os nossos principais sabotadores, ou realmente entendemos que estamos num processo de melhoria contínua, né? E ver em alguns momentos que a gente está escapando para um lado ou para o outro também. Né? Fabiana, dica valiosa sobre as crianças, é isso. E o adulto também tem a sua criança dentro de si, né? Então é só você buscar esse lado criança, trabalhar um pouco dessa gestão do tempo, né, que pode ser até um próximo tema para a gente poder trabalhar, que as pessoas estão pedindo demais. Inclusive, pessoal, se vocês tiverem sugestões de temas para as próximas lives, né, manda via Messenger para mim, ou lá no Instagram, quando eu faço live via direct, que eu coloco aí no contexto. Uma das próximas aí, com certeza, a administração do tempo, como a gente consegue gerir o tempo com mais qualidade para ter a possibilidade de realmente se dedicar ali em momentos oportunos de qualidade, né, com o que a gente precisa e aquilo que é necessário. Ok, pessoal? Muito bom? Pessoal, o nosso bate-papo de hoje é nesse sentido. Então, assim, se existe a possibilidade de pensarmos de forma negativa ou de forma positiva, pare e pensa. Os meus resultados estão mais associados quando eu penso de forma positiva ou como eu penso de forma negativa? Então, essa resposta é para você que muitas vezes está pensando de forma negativa, que acha que é assim mesmo, que a vida tem que ser assim, e que muitas vezes não busca algo diferente para poder virar a chave, dar aquele gatilho. Ou muitas vezes se frustra porque coloca a sua expectativa na mão de terceiros. Quando a grande expectativa tem que deve permanecer em nós mesmos. Ok, pessoal? Muito bom, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Mandem joinha se gostaram,
Compartilhe essas lives com os amigos. Toda terça-feira, às 19 horas, estou aqui. Compromisso com vocês, seja onde for, seja em que lugar estiver, eu tenho esse compromisso em ter esse bate-papo com vocês para gerar algum tipo de reflexão, algum tipo de conhecimento, para que isso possa, em algum momento, te ajudar ou ajudar alguém que você conhece, ok? Pessoal, muito obrigado, fico muito feliz, ok? Compromisso com vocês aí todas terças-feiras às 19 horas, ok? Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, entra lá no meu site, levicorreia.com.br também. Tem também meu canal no YouTube, todos esses vídeos aqui que a gente trabalha nas lives. Vai para lá de uma forma mais direta, de uma forma mais colocada. Se tiver um pouquinho de mais tempo, vai para lá. Levi Correia no YouTube. Se inscreve no meu canal, ok? Ativa o sininho para ativar as solicitações e tamo junto. Ok, pessoal? Eu quero deixar uma frase que eu gosto muito como mensagem final para você, para que você associe com todo esse bate-papo que a gente teve hoje, tá? E para os próximos que virão. É uma frase muito legal de Marta Medeiros, que diz assim: crescer. Crescer custa, demora, muitas vezes esfola, mas compensa. É uma vitória secreta com poucas ou nenhuma testemunha, mas na maioria das vezes o pior adversário somos nós mesmos. Muito bacana, né? Pessoal, muito obrigado, um grande abraço para você e não esconda o seu brilho. Tchau, até a próxima.